Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Business Connection by Ibrei. Sou a Kemi Soy do Ibrei e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você vai conhecer também o panorama geral sobre os países asiáticos e as suas relações bilaterais com o Brasil, vislumbrar novas possibilidades de negócios entre o Brasil e a Ásia e também ficar por dentro das dicas de etiqueta no mundo dos negócios nos países asiáticos. No episódio de hoje, vamos conversar com duas autoridades sobre assuntos da China. Pense numa referência quando falamos sobre relações culturais e jurídicas entre o Brasil e a China. Uma pessoa com uma atuação extraordinária dentro da comunidade chinesa e fora dela também. Um líder nato, à frente de muitos projetos e organizações grandiosas. Thomas Lau é o presidente do IBRA-China e da SEBRA-ONU, membro de prestigiados institutos nacionais e internacionais, conselheiro diretivo da Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito de Compras e da Comissão de Direitos e Prerrogativa da OAB. Agora temos também uma convidada uruguaia, que é diretora local do Instituto Confúcio para Negócios na FAAP. Lourdes Zilberberg possui um currículo internacional com mestrado, doutorado e MBA pelos países como Uruguai, Argentina, Estados Unidos e Portugal, além de ter realizado cursos de capacitação na prestigiada Harvard. As suas principais áreas de interesse e pesquisa são internacionalização do ensino superior, educação global, competência intercultural e competência global. É uma honra tê-los em nosso programa, Dr. Thomas e Sra. Lourdes. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. É um prazer enorme tê-los vocês dois aqui. Eu gostaria de iniciar com você, Lourdes. Uma primeira pergunta é meramente assim mais uma curiosidade sobre a sua trajetória de como você, sendo ocidental, com um currículo mais voltado ao Ocidente, você acabou se tornando a diretora de um instituto chinês aqui no Brasil. Quais foram os seus maiores desafios? Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo que acho que é muito construtivo, focando na China, mas também, como você falava, na etiqueta para negócios, não só com a Ásia, mas também com outros países. E, bom, você falou tudo, esse sotaque não engana ninguém, eu sou uruguaia, né? Eu me formei no Uruguai em Relações Internacionais, eu vim morar no Brasil, fui convidada pela FAAP para cuidar do Departamento de Internacionalização da instituição, e aí eu comecei a aprofundar mais as parcerias que a FAAP já tinha, que a FAAP já surgiu como instituição internacionalizada, e no ano de 2012 nós decidimos montar o Instituto Confúcio para Negócios da FAAP, que está ligado ao Departamento de Internacionalização. Mas tudo começou em 2005, quando eu fui pela primeira vez para a China para estabelecer parcerias, intercâmbios. Em 2010, a gente voltou e participou da Expo Xangai, fomos convidados pela Prefeitura de São Paulo para o stand da cidade de São Paulo na Expo Xangai, e ali já estávamos estabelecendo os passos para abrir um Instituto Confúcio. Então, na verdade, esse interesse na Ásia começou justamente pela importância da região, né? Os negócios se moveram para a Ásia. Quem quer aprender de administração, no novo tipo de gestão, de inovação, economias de inovação e economias em crescimento, tem que focar na Ásia. Então, acho que a FAAP, como instituição internacionalizada, ela procurou isso. Já tinha contatos com o Japão, já tinha contatos com a Coreia do Sul, e faltava a China, e a China teria que ser um broche de ouro abrindo um Instituto Confúcio que seria para negócios. E nós abrimos em 2012 com uma parceria que foi com a University of International Business and Economics, que é a nossa parceira em Beijing. Então, na verdade, foi essa busca, né, institucional que me levou a exercer a função também de diretora local do Instituto Confúcio para Negócios da FAAP. Por que diretora local? Porque tem também uma diretora chinesa, né? As parcerias dos institutos Confúcios, elas são parcerias tripartites. Elas têm uma parte que é uma instituição brasileira, normalmente instituição de ensino superior, que recebe o Instituto Confúcio,
uma instituição na China, como mencionei, a University of International Business and Economics, e tem agora uma fundação do governo chinês que rege essa relação tripartita entre a universidade chinesa e a brasileira. E nós temos a doutora Su Xiaoshu, que é também a diretora chinesa do Instituto Confúcio, que fica aqui no Brasil como professora visitante, representando a instituição chinesa. Então, eu faço a função de diretora local. Nossa, que interessante essa sua trajetória. Sem dúvida, é completa, né? Você conseguiu juntar toda a sua experiência e bagagem do mundo ocidental com o lado oriental. Agora, Dr. Thomas, como presidente do IBRA-China, eu gostaria que você compartilhasse conosco qual foi a origem do Instituto, em qual momento da sua vida você sentiu essa necessidade de fundar um instituto? Obrigado, Akemi. É sempre um prazer poder compartilhar as nossas experiências nessas relações Brasil-China, especialmente para falar com vocês do Business Connection by IBRAE, o Asian TV. E falar um pouquinho do nosso instituto, eu acho que tem que falar um pouquinho de mim, né? Dar um passo para trás e falar de onde eu fui formado, de onde foi minha formação acadêmica. E a minha formação acadêmica da graduação de ensino fundamental e ensino médio foi numa escola americana. Estudei em uma escola americana e aí depois ganhei uma bolsa de estudos para uma universidade americana por jogar bem futebol. E aí depois eu falei, não, acho que eu queria estudar direito. Aí, na época, eu tinha bons amigos, uns amigos também já dentro da FAAP, e lá eu fiz a minha carreira jurídica. Foi lá onde eu estudei, foi lá onde eu fiz, posteriormente, meus estágios profissionais, né, no Juizado Especial Cível da FAAP. E depois, em 2009, já graduado, já advogado, eu fiz um curso de especialização na FAAP em processo civil e direito civil, com o professor Álvaro Vilaça, um grande civilista, um dos maiores civilistas do Brasil e do mundo. E em 2009, Lourdes, tinha a missão China-FAAP. Foi quando eu viajei com os professores da FAAP, da Universidade da Economia, Faculdade de Economia, o Machado. Viajei com os alunos de Relações Internacionais da FAAP e foi uma missão, Akemi, para conhecer as empresas brasileiras na China. Então, esse networking que eu fiz pela FAAP, e eu devo muito à FAAP em virtude disso, eu conheci diversas empresas brasileiras, como a WEG, a Sadia, o Banco Itaú, em Xangai. Então, fizemos praticamente uma missão, né, da universidade com empresas chinesas, empresas brasileiras. E aí, posteriormente, já advogando, depois do meu mestrado em Direito Internacional, a gente juntou com os amigos, colegas, professores da universidade e fundamos um instituto, que é o IBRA-China. Na verdade, era para discutir questões jurídicas, Lourdes. Akemi. Só que como a gente fala em cultura, e a cultura da China é uma cultura milenar, Akemi, a gente começou a fazer muita coisa que nem eu imaginava, né? Fizemos eventos junto com o Olodum, e esse evento do Olodum foi junto com a FAAP também. Conseguimos orientar o carnavalesco da escola Vila Maria, e ele foi para a China junto com o presidente da escola Vila Maria. Eles fizeram um intercâmbio e estudaram a cultura chinesa para poder produzir o carnaval brasileiro sobre a China. Aí passamos por diversas etapas. E hoje a gente está aqui pelo IBRA-China. A gente faz parte também dessa interlocução com o governo da China, do corpo diplomático. Fazemos parte do Comitê de Crise do Congresso Nacional. Temos
um espaço voltado para a cultura chinesa e a cultura brasileira, através do esporte, que é a nossa Arena Ibrachina, Lourdes, na Moca, a Kemi, que na verdade foi um espaço, um complexo esportivo, e lá a gente desenvolve Tai Chi Chuan, a gente está fazendo espaço para artes marciais, que aí traríamos o Kung Fu em diversas modalidades do Kung Fu. Temos o futebol, né, que tem alguns projetos sociais. E agora a gente está com um clube formador. E esse clube formador, que já foi assinado pela Federação Paulista, a gente quer fazer um intercâmbio com times de futebol chineses, a Kemi e Lourdes. E eu acho que a integração via esporte, via música, a gente também tem um projeto Ibra-China Musical Project. E agora, recentemente, tem uma professora de mandarim, ela é cearense, e agora está cantando músicas em chinês. Mas a nossa ideia é fazer um CD completo, né, um álbum, para lançar no Spotify. E a gente está querendo trazer agora artistas chineses, cantores chineses, para cantar a bossa nova brasileira. Então, assim, é uma integração em suas diversas faces. A gente está já lançamos o campeonato Copa Ibrachina, Lourdes, que é muito engraçado, você vai rir, que é o ping-pong do futebol, né? É uma mesa, foot table, e aí quem que joga esse foot table? É com o pé, é com a cabeça e é uma bola de futebol. Então é uma modalidade de integração, e a própria embaixada e o consulado, eles começaram a perguntar: Thomas, mas que modalidade que vocês criaram? Aí eu falei para os ministros, para a embaixada, que é bom a gente preparar também os atletas chineses para jogar essa modalidade que o Brasil criou. Então, tudo isso faz parte não só dessas relações comerciais, que a Lourdes conhece bem, né? Que a FAP ela é voltada para o Instituto Confúcio de Negócios, mas eu entendo que nesse momento que a gente passa, até por uma questão de pandemia também, é uma questão de união, de solidariedade, de entender a cultura do outro, e é realmente um momento de união e entender o que o outro país, uma outra nação, uma outra cultura tem para te oferecer. Então, é nesse sentido, Akemi, que o nosso instituto, e não só o instituto, como a coordenação nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, entende a importância desse relacionamento que tem que ser aprimorado entre os dois grandes países. Nossa, mas que trajetória incrível isso, Thomas. Acho que muitos telespectadores aqui ficaram surpresos, até mesmo você, né, Lourdes? Eu não sei se você conhecia de todas essas atividades. É um instituto completo. Você falou aqui tantas atividades que é surpreendente. Parabéns, Thomas, por esse grande projeto. E realmente, quanto mais cultura a gente conseguir trazer aqui para o Brasil e agregar, é realmente muito bom para todo mundo sair ganhando, né? Parabéns. Então, todos nós ainda estamos vivendo também agora as consequências do Covid-19, que teve a sua origem na China. E isso, com certeza, causou uma certa polarização e também consequências sociais e econômicas. Então, eu gostaria de saber de você, Lourdes, e Dr. Thomas, qual que é a visão de vocês? Queria que vocês deixassem uma opinião sobre isso. Bom, a pandemia, claro que pegou todo mundo de surpresa, né? Realmente, quando a gente viu o início do surto de Covid-19 em Wuhan, a gente ficou assustado, mas não achou que tão rapidamente ia se espalhar ao mundo todo, mas quem sabe, todos nós sabemos que habitamos num mundo globalizado, interconectado, e que logo, logo, esse surto estaria no resto do mundo, como assim foi, num período realmente onde as pessoas viajam, e sobretudo os chineses viajam, né, que foi a celebração do Ano Novo Chinês. E nós tínhamos, inclusive, uma professora do Instituto Confúcio para Negócios da FAAP, que estava em Wuhan,
e ela ficou o ano todo em Wuhan. Ela voltou agora vacinada. Ela esperou que a situação se estabelecesse, ficasse contida, e ela foi vacinada e ela voltou agora para o Brasil. Então, evidentemente, a primeira consequência de tudo isso foram a interrupção de todas as atividades presenciais, primeiramente na China, e a gente assistia tudo isso por meio das notícias, mas também os nossos colegas na China passando situações muito difíceis. Nós fizemos, o Thomas também fez, ele vai comentar, mensagens de apoio, enviamos vídeos, os nossos colegas dos outros institutos Confúcio se uniram e deram força para os nossos amigos e colegas chineses. E aqui chegou aqui, né? Em março, tudo isso chega ao Brasil, as nossas atividades também são interrompidas e eles nos dão força, enviando doação de máscaras, nos ajudando com também mensagens de carinho e de apoio. E claro que as atividades passaram em menos de uma semana aqui no Brasil para atividades remotas. Eu estou me referindo mais ao ensino, né? Que no nosso dia a dia, nas atividades do Instituto Confúcio, passaram para atividades remotas, mas é claro que a gente viu que esse impacto da pandemia foi em tudo, né? Em toda a sociedade, em todos os aspectos, em nossa forma de trabalhar, em nossa forma de viver o dia a dia. E não só nos negócios, na economia, nas mortes, né? Que é uma grande tragédia até hoje, nós sofrendo e vendo os números terríveis que a gente está vendo, terríveis no mundo todo, especialmente aqui no Brasil, né? No país que tanto nós amamos e ao país que tanto nós nos dedicamos, e ver esse sofrimento tão grande. Mas era evidente que ia chegar e chegou, e as atividades foram interrompidas, e realmente esse movimento todo científico de colaboração para as vacinas foi até muito interessante de ver, né? E essa reação importante e rápida, em certo sentido, da China, né? Como eu estava falando, a nossa professora voltou vacinada, né? E ela é uma pessoa jovem, né? É uma professora jovem. Mas é claro que esses intercâmbios todos interrompidos, a nossa missão para a China, que ia acontecer em julho do ano passado, não aconteceu, mas virtualmente a gente criou até programas de cooperação virtual com alunos chineses que estudam português na China e brasileiros que estudam chinês, e eles estão interagindo de forma virtual num COIL, que é o Collaborative Online International Learning, e as atividades no Instituto mudaram para atividades remotas e virtuais, como nós estamos aqui falando também de forma virtual. E é o que todo mundo fez, e continuamos, sim, sempre de olho em tudo que está acontecendo e tentando ajudar da melhor forma possível. Mas é claro que em algum momento teremos um novo normal, e a gente espera que continue também essa integração entre as atividades presenciais e virtuais, como nós aprendemos a usar mais durante esse período. Já existia tudo isso, essa tecnologia, mas quem sabe a gente possa usar melhor e mais para integrar, como esse tipo de programa que a gente criou, que é um programa de cooperação virtual com estudantes chineses que estudam português e estudantes brasileiros que estudam o chinês. Muito obrigada, Lourdes, por compartilhar a sua visão. Gostaria de escutar agora você, Dr. Thomas, sobre a sua visão sobre isso. Obrigada, Kemi. Lourdes, essa semana eu escutei o meu filho, o Arthur, falar assim: papai, eu já sei o que está acontecendo no mundo. Agora a gente está vivendo a pandemia do coronavírus. Mas antes tinha problemas de guerras, né? E antes das guerras tinha os dinossauros. Eu falei: Arthur, você está certo, você resumiu muito bem essa questão da história mundial, né? A gente está vivendo uma pandemia com efeitos nefastos, tanto nessa crise sanitária, como também na parte econômica. Mas, Kemi, se você for olhar bem lá atrás, obviamente que essa questão de ter saído o Covid-19 na China, foi feito um trabalho, inclusive pelo nosso instituto, de muitas coisas assim, de fake news rolando pela internet, pelas redes sociais. E aí, o que a gente fez para, mais ou menos, combater o fake news? Criamos um observatório do coronavírus pelo nosso instituto, já fazendo muita pesquisa, em contato com institutos chineses também, e também fizemos o canal de denúncias Racismo Não, né? Isso daí
também virou pauta de diversas matérias jornalísticas. E aí, no meu ponto de vista agora, o que vai acontecer com o mundo? Eu acho que é essencial que o mundo, não só um país, mas que diversos países tenham essa integração e mantenham essa união para evitar novas epidemias, ter pesquisas que possam ajudar tanto um cientista do Brasil como um cientista da China, do Japão e da Coreia. Você sabe que nessa pandemia eu tive falando com um cônsul japonês, o Akira, que vocês conhecem o Akira, e ele falou: Thomas, é impressionante como o Japão e a China estão conversando a respeito de se ajudar mutuamente no combate à pandemia. Isso não existia antes. Não tinha um diálogo entre, assim, de dizer, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer em conjunto. Então, no meu ponto de vista, agora, na China, vai ter uma questão importante que afeta o Brasil de forma direta, que é a questão da segurança alimentar, né? Então, aqueles mercados, wet markets, de alimentos que o pessoal, alimentos frescos, talvez mude muito o comportamento agora, e isso pode beneficiar muito o Brasil com o modelo cold market que o Brasil tem, de exportação de carnes bovinas, de exportação de frango. Então, isso daí também vai mudar um pouco o cenário da importação e exportação mundial. Então, eu acho que essa situação toda também tem seu lado positivo, e eu acredito muito que a importância agora da integração e do multilateralismo entre os países para se evitar novas epidemias. Muito obrigada, Dr. Thomas, pelo seu comentário. Acho muito importante os nossos telespectadores também entenderem o ponto de vista de tudo que aconteceu na China e não apenas culpar, né? Ninguém acho que tem culpa nessa situação, todos estamos sofrendo, inclusive a própria China. E realmente eu acredito que a gente sempre tem que pensar no lado positivo das coisas. Esse olhar realmente é o que mais beneficia a todos, sempre pensar positivamente. Muito obrigada. Agora, continuando com você, Dr. Thomas, há um tempo atrás, né, houve uma reivindicação da parte dos japoneses, que a gente acabou conversando, sobre o bairro da Liberdade, onde eles alegavam que o bairro inicialmente, que foi criado em homenagem ao Japão, estava sendo dominado pelos chineses, né? E isso até levou a uma troca do nome da estação de metrô da Liberdade para metrô Japão Liberdade. E eu sei que você está com um projeto super arrojado do bairro chinês em São Paulo, e então assim, eu gostaria de saber se essa ideia ela surgiu desse pequeno conflito ou se já havia sendo planejada há um tempo. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente como que surgiu esse projeto e como estão os andamentos. Obrigado, Akemi, pela pergunta. Eu acho que, na verdade, não tem nada a ver com a liberdade, mas o meu sogro, o pai da Ana, Lourdes, ele era o presidente também da Associação Brasil-China há muitos anos atrás. Ele foi um líder da comunidade chinesa. E um dia, depois de ter criado o Ibrachina, né, eu fui jantar na casa do meu sogro, ele me encaminha um projeto gigante, assim, na mesa e falou: Thomas, é para você. Aí eu comecei a ler, abri a QMI, e era um projeto de Chinatown. Só que quando eu comecei a ver, Lourdes, era um projeto, e estava dentro do bairro da Liberdade. E a QMI, eu quando falei com meu sogro, eu falei: Fernando, eu acho que a Liberdade, a gente tem os imigrantes japoneses, eles conquistaram aquele espaço, acho que foi um mérito da colônia japonesa, a gente tem que reconhecer isso. Obviamente que no bairro da Liberdade a gente tem todas as raças praticamente, tem os coreanos, tem os chineses, tem os japoneses, mas no meu novo projeto, Akemi, Lourdes, é um projeto, na verdade, de revitalização do centro de São Paulo. Só que você vai falar assim, mas o que é revitalizar o centro de São Paulo, Thomas? No centro de São Paulo, Akemi, a gente está falando da união dos povos. A gente tem árabes, a gente tem judeus, a gente tem bolivianos,
agora a recém-entrada também dos haitianos. Então, o que eu vejo como o centro de São Paulo? E o nosso projeto, ele é um projeto que está acontecendo de forma muito fracionada, mas que, ao mesmo tempo, no final de um certo tempo, a gente vai conseguir enxergar ele como uma revitalização do centro de São Paulo. E o nosso Chinatown, na verdade, ele é um espaço micro em virtude de toda essa revitalização, Lourdes. Eu acredito muito que com a união dos povos, né, aí eu posso dizer que na região central a gente tem que pensar em calçadas, acessibilidade, iluminação pública e também cuidar do urbanismo da cidade. Se a gente pegar as pessoas que estão na rua, os moradores de rua, como é que a gente faz um trabalho de reviver aquele centro, Akemi? É você olhar para o urbanismo e olhar para as pessoas. Então, a nossa ideia, que já estamos passo a passo concretizando, junto com a Prefeitura de São Paulo, já adotamos praças e canteiros muito próximo ali da região da zona cerealista. Temos um projeto agora de revitalização via passarela, algumas passarelas importantes, inclusive da CPTM. Temos também uma parte importante abaixo do viaduto diário do comércio, que seria um espaço, ali agora está praticamente moradores de rua. Então está uma área degradada, Lourdes. E a nossa ideia é pegar esses moradores, fazer um trabalho de assistência social e, posteriormente, fazer com que ali seja um terminal para ônibus e pontos oficiais do Uber, da Mobitech, da 99, da iFood, porque a gente acredita muito naquele centro revitalizado. É a mesma coisa você falar de Buenos Aires, né? A gente pega o Porto Madeiro. O que é o Porto Madeiro hoje, Lourdes? O que é o Porto Madeiro hoje, Kemi? É uma área turística. Então, eu acho que, assim, se a gente fizer um pórtico, Chinatown, ele é uma coisa pequena perto do que a gente pode fazer em conjunto. Então, essa ideia de se fazer esse projeto não é para excluir determinada país ou raça, e sim fazer uma inclusão de todos eles. Mas, evidentemente, a ideia de se ter um pórtico chinês é para demonstrar também que existe a comunidade chinesa e que também agora estamos nas relações diplomáticas de 46 anos. Akemi, imagine se daqui, quando completar os 50 anos dessas relações diplomáticas, e a gente sabe que pelo BRICS, o presidente da China obrigatoriamente vai visitar o Brasil, a gente lançar isso com o presidente da China, não sei se vai ser ainda o Xi Jinping, mas da gente fazer aí um novo centro de São Paulo moderno, né, com um Chinatown e também com o espaço da união dos povos dentro desse todo cenário que a Prefeitura de São Paulo já se colocou à disposição de ajudar. Nossa, Thomas, muito bonito esse conceito de união dos povos, né? E muito esclarecedora essa informação que você nos trouxe. Acredito que isso é uma novidade para muitas pessoas, né? Eu acho que todos os cidadãos e a cidade de São Paulo só ganha com mais uma representatividade asiática e essa diversidade cultural que você está trazendo. Parabéns! Lourdes, agora eu tenho uma certa familiarização também e carinho pela FAP. Acho que todos nós temos essa ligação, né? Thomas, você também mencionou que você estudou lá. Eu também me formei lá há alguns anos e me surpreende positivamente que hoje existe esse instituto com foco no business junto a um país asiático, que no caso é a China. Dentro do instituto, você poderia compartilhar um case de sucesso de negócios com a China, onde o Instituto teve uma participação efetiva? Obrigada pela pergunta, Kemi. Na verdade, gostaria até de acrescentar um pouco o que o Thomas falou com relação à situação da pandemia, antes de falar um pouco do Instituto Confúcio e dos cases de sucesso do Instituto Confúcio, é a questão de a gente pensar que o mundo
só poderá progredir com a ação de todos, ações conjuntas e multilaterais. Não há como enfrentar esse tipo de situação de forma individual e sem a cooperação internacional. Então, acho que você fala da Ibrachina, você fala do Instituto Confúcio para Negócios, as instituições de ensino em geral, elas sabem disso. E elas já estabelecem cooperação educativa, né? Projetos de cooperação educativa, e são as que mais aproximam os povos, né? Porque quando você desconhece um povo, você suspeita. Quando você conhece, você passa a entender o porquê as coisas acontecem de tal forma em determinado povo. Então, o aprendizado das culturas, e aí já passo ao Instituto Confúcio para Negócios, é muito importante. E a cooperação multilateral e bilateral, especialmente no caso com a China, é muito importante. E essa parte cultural, que também nós fazemos na FAP, inclusive em cooperação com a Ibrachina, é muito importante, porque através da cultura você consegue mostrar o que nós chamamos da cultura objetiva, aquilo que você pode apreciar, que você pode ver, por exemplo, a música, como ele falava, a poesia, né? Teatro, livros, filmes, etc. E você fala, puxa, que interessante que é tudo isso. Mas é claro que tudo isso tem uma questão de fundo, que é aproximar as pessoas para que elas também possam cooperar e fazer negócios. E como nós somos tão interdependentes e tão interdependentes da China, é impossível fazer negócios sem, em algum momento, passar pela China, no dia de hoje, na América Latina, não só no Brasil. Então, um dos motivos pelos quais, em primeiro lugar, nos levou à instalação do Instituto Confúcio era realmente que a importância da China ia crescendo e continua ainda crescendo, e nós não podíamos deixar de ter um espaço onde, além da língua e da cultura chinesa, também pudessem ser realizados seminários, workshops de capacitação. Então, você me perguntava de um case de sucesso. Nós treinamos, entre 2018 e 2019, mais de 150 gestores de empresas multinacionais radicadas no Brasil, várias delas que foram compradas por empresas chinesas. E os gestores dessas empresas estavam acostumados a um tipo de cultura que é a norte-americana, que é uma cultura mais direta e de curto prazo. E ao passar a ter uma relação com a China, com empresas chinesas, com outro tipo de gestão, outro tipo de discurso, realmente eles estavam sofrendo o que nós chamamos de problemas de comunicação intercultural. Então, fizemos um workshop, até porque no doutorado que eu fiz, eu estudei o que nós chamamos de competências interculturais e globais, e parte das competências interculturais, o tema da minha tese de doutorado, tem a ver com essa questão de como você se comporta de forma eficiente em situações interculturais. Então, esse workshop tinha um enfoque de país, de geografia, de economia, de cultura, mas mais focado na questão de competência intercultural, essa comunicação, como que você pode ser eficiente numa empresa em que você tem empregados no Brasil, empregados na China, que não se conhecem presencialmente muitas vezes, mas que estão trabalhando de forma virtual em projetos em comum, e eles têm que alcançar, atingir os objetivos, fazer progredir a empresa. Então, realmente foi muito interessante. 150 gestores em Campinas, e também alguns em Recife, e acho que ajudou muito, porque eles realmente se aproximaram um pouco mais da cultura chinesa. Então, acho que esse é um case de sucesso, esses workshops que se chamam Intercultural Competence China, que a gente fez entre 2018 e 2019. Se interromperam um pouco em 2020, evidentemente pela situação em que nós estamos, porque eram workshops presenciais, até a gente faz algumas coisas de forma virtual. Agora, como eu comentei com o Thomas anteriormente, estamos pensando em um Certificate in Asian Studies, com foco inicial na China e, quem sabe, também em outros países. A gente quer muito que isso aconteça. Então, acho que esse seria um dos cases de sucesso. Nossa, muito interessante isso, esses cases de sucesso que você apresentou, esses workshops. Acho que é um exemplo, né, para se inspirar também. E também para as pessoas que, caso tenham algum interesse em ter esse contato mais próximo com a China, também saber dessa informação. Agora, Dr. Thomas, nós temos acompanhado as atividades do Ibrachina durante o período da pandemia. Você poderia compartilhar também sobre alguma atividade que já tenha, já feitas, na verdade, ou dos novos planos, projetos do Ibrachina,
que impactariam muito mais nos negócios e as relações com os países? Obrigado, Akemi. Não, dizer que o nosso instituto ele já também tem uma parceria com a FAAP, né? A gente tem feito bastante coisa, né, Lourdes? Até antes da pandemia, de difundir o conhecimento da cultura, da história e também da economia e da língua. Eu acho que isso daí é super importante, a língua, o mandarim. E também fizemos muita coisa no Museu da FAAP, das artes, das gravuras. E aí entrou a questão da pandemia, Kemi. Dentro desse cenário da pandemia, eu também recebi muitas doações de cidades chinesas, que são cidades chinesas parceiras do nosso instituto, e a gente foi ajudando aí políticos. O Congresso Nacional montou o Comitê de Crise Covid-19. Dentro do Comitê de Crise Covid-19 está a Embaixada da China, está presente também a Anvisa. Então, a gente recebeu doações e via Anvisa foi liberado máscaras N95, a gente encaminhou máscaras para Recife, Pernambuco, Foz do Iguaçu, Mato Grosso, diversos estados brasileiros que estavam precisando de materiais de EPIs, equipamentos de proteção individual para os médicos e tudo mais. Essa semana eu tive com o Dr. Dimas Covas e a gente está falando em relação à vacinação, né, o Coronavac, e foi feito um pedido dele para mim, e a gente está tentando viabilizar também os insumos, os IFAs, que é essencial para a produção da vacina Coronavac aqui de São Paulo. E são dados importantes, que 90% das vacinas do Brasil são da Coronavac. Ou seja, de 10 vacinas, 9 já são essas vacinas chinesas. E aí uma outra coisa que saiu agora, que é recente, que é um soro que foi inventado dentro do Instituto Butantan e agora aprovado pela Anvisa. Então, eu acho que assim, é um movimento certo, é um movimento que o nosso governo aqui de São Paulo também está fazendo, que é a questão das vacinações e está indo muito bem. Só que, diante desse cenário de relações diplomáticas, também tem uma questão de demanda, oferta e demanda da procura desses insumos. A gente precisa cada vez mais reforçar esses laços de amizade, fazer os pedidos para as autoridades chinesas, não só as chinesas, mas o que está acontecendo lá na China. Todos os laboratórios chineses de vacinação, se você pegar os exemplos, tem a Coronavac, a Sinopharm e a CanSino. Todas elas que fazem a venda para laboratórios ou países de fora da China, passa pelo critério do Ministério das Relações Exteriores da China. Então, necessariamente, a gente precisa ter um corpo diplomático brasileiro pensando no pragmatismo responsável, Lourdes. Precisamos de uma diplomacia do pragmatismo responsável. Então, eu acho que nesse cenário que o Brasil se encontra, precisamos fortalecer isso daí, Akemi. Nossa, Thomas, acho que muitas pessoas, né, ficaram também surpresas com a quantidade de atividades que foram desenvolvidas e estão sendo, né, ainda a ser realizadas, tantas pessoas e instituições, né, que estão envolvidas. Parabéns mais uma vez. Bom, agora, Lourdes, existe acho que o Dr. Thomas até comentou sobre isso, né, dessa sinergia que existe entre o Instituto Confúcio e o IBRA-China, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso de complementação, gostaria que você compartilhasse a sua visão sobre isso, por favor. Claro, o Instituto Confúcio, ele está aberto não só aos alunos da FAP, mas também à comunidade, alunos, ex-alunos e comunidade. Então, quando a gente montou o Instituto Confúcio, as pessoas que queriam encontrar um espaço para se aproximar mais da China, que tinham ideias, como a ideia que o Thomas teve de montar o IBRA-China, se aproximaram para cooperar. E nós mesmos buscamos a cooperação, porque você junta os recursos, você junta as pessoas que podem treinar outras pessoas, que podem ensinar a língua chinesa, também a questão cultural, com exposições internacionais, que a gente pode mostrar ainda mais essa parte das artes que vem da China. Então, essa aproximação
foi logo que acho que se montou o Ibrachina. O Thomas nos procurou, a gente conversou, falou o que podemos fazer. Inclusive, a gente compartilha as agendas, né? De eventos que tem, e aquilo que a gente pode cooperar, a gente coopera. Já fizemos, como o Thomas falou, celebrações do Ano Novo Chinês, aulas de culinária, o Olodum tocou lá na FAP, celebrando o Ano Novo Chinês, misturando o leão, o dragão com os ritmos brasileiros, o que foi muito interessante. Então, cada vez que a gente pode se aproximar, a gente se aproxima. Inclusive agora, em abril, vai ter webinars, e 2 deles são em cooperação com a Ibrachina, com pessoas que o Thomas e a Ana, a esposa do Thomas, nos apresentam que podem falar de determinados assuntos. Por exemplo, um deles é agronegócios, que o Thomas se referiu em breve, né? A importância da China para o agronegócio brasileiro vai ser um tema fundamental para discutir no webinar, e outro é sobre games, né? Porque a gente sabe que a China ela está passando de uma economia formal, isso vem de anos e anos de trabalho e de investimento em ciência, tecnologia, em educação. Ela está passando de uma economia formal para uma economia de inovação. Então, nós temos que aprender que aquele estereótipo da China como uma indústria que copiava, agora já não existe mais, está se tornando uma indústria de inovação. Então, essas inovações que a China tem, nós temos também que mostrar para os brasileiros. E a gente mostra por meio das exposições. Já tivemos até uma exposição que fala da inovação na China, e a gente vai mostrar agora nesse webinar na indústria de games, que cresce aqui, cresce em todas as partes do mundo, consequentemente também cresce na China. Então, porque o Thomas é formado na FAP, ele tem especial carinho pela FAP, e a FAP nunca deixa, né? Você mesma está convidada a voltar e nos visitar quando a situação nos permitir. A gente nunca deixa de ter contato com os alunos que se formaram na instituição. Vocês fazem uma rede, né? Que é essa rede de alumni que leva o nome da FAP muito bem, né? Como vocês estão fazendo. Então, as portas estão sempre abertas, e essa cooperação para nós é fundamental, né? Inclusive, por exemplo, agora que nós temos já algum tempo, antes inclusive da pandemia, o curso de chinês EAD, que ele é online, com aulas assíncronas e síncronas. Nós não fizemos essa mudança do remoto na pandemia, né? Já existia essa estrutura online. O Thomas nos ajuda a divulgar para todas as pessoas que tenham interesse de aprender a língua chinesa, que é com enfoque para negócios, esse foco de chinês para negócios. Então, é uma parceria que tem muito mais para dar ainda, eu acho, né? Obrigada, Lourdes. Acredito que muitas pessoas, né, queriam conhecer um pouco mais sobre o Instituto. Você comentou várias coisas aqui e acredito que podemos aprofundar ainda mais sobre o assunto. Eu gostaria, inclusive, de convidá-la para conversarmos mais sobre as atividades do Instituto num outro programa voltado à China. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês dois deixassem algumas dicas de etiqueta para aquelas pessoas que já fazem negócios com a China ou que ainda planejam fazer. O que a gente deve fazer, o que jamais deve fazer numa negociação com os chineses. Quer começar, Lourdes? Bom, começo. Sim, claro. A primeira coisa, eu diria que é ter paciência. A sociedade chinesa é uma sociedade orientada a relações de longo prazo, então você tem que construir a relação. Não quer dizer que num contato virtual você já conseguirá fazer negócios e concretizar negócios. Você terá que conhecer as pessoas, visitar seguramente a China, convidar as delegações da indústria em questão para te visitarem aqui no Brasil. Então, a paciência é um elemento fundamental para estabelecer uma relação com a China. A segunda questão que acho que você deve considerar é que, evidentemente, quando você está tratando de outra cultura, você não pode supor as coisas, né? A gente vê o mundo sobre a óptica de nossa cultura, porque, em certo sentido, estamos permeados por cultura e representamos a nossa cultura nessas relações interculturais. Então, não pressuponha, observe, tenha primeiro um comportamento de tolerância, de observação, de respeito, né? E não se apresse nessa relação. Estudar um pouquinho sobre a cultura chinesa, quem sabe fazer esse workshop, por exemplo, de capacitação, ou você entrar em algum site que tenha esse tipo de informação, entender que é uma sociedade coletivista,
entender que é uma sociedade de relações de longo prazo, entender que é uma sociedade hierarquizada, né, cheia de ritos, né, na hora em que você entrega o cartão, na hora em que você cumprimenta as pessoas, na hora em que você organiza esses encontros de delegações. Isso é muito importante, porque às vezes o chinês, se você não mostra quem é, por exemplo, a autoridade que está liderando uma determinada delegação, ele fica perdido, ele fica confuso nessa relação. Sendo uma sociedade hierarquizada, você tem que deixar claro quem é o chefe de delegação, e esse chefe de delegação falará com o correspondente chinês. E o resto normalmente não fala, não intervém. Então, esses ritos, esse tipo de comportamento na etiqueta, não seja brusco na forma de falar, né? Fale pausado, né? Nós gesticulamos muito, eu mesmo, como latina, gesticulo muito. O chinês não gosta de comportamentos muito bruscos, né? Ou dar gargalhadas e coisas assim, ou tocar neles. Eles são sociedades mais para dentro. Se eles são extrovertidos, viu, gente? Tem chinês extrovertido, sim. Não é verdade que eles são introvertidos. Tem chinês extrovertido. Você não pode tocá-los, você não pode passar a mãozinha, por exemplo, no ombro. O comportamento é fundamental para evitar esse tipo de ruído nessa comunicação intercultural e você ser bem-sucedido, que você conhece um pouco, que você estudou, que você se preparou, que sabe falar poucas coisas em chinês, como ni hao, Aldão cheguei de mim, um prazer em conhecê-lo, né? Se apresentar, seja alguma coisa que você possa fazer para melhorar essa relação. Eu não sei, Thomas, o que você quer acrescentar? Eu concordo plenamente com a Lourdes sobre tudo que ela falou. E eu acho que assim, o chinês, Lourdes, ele pensa, é o que você falou, longo prazo, né? No começo ele fica muito desconfiado. Eu acho que tem que pensar na relação, o relacionamento de confiança com a Anxi, né? Que é a relação de confiança. Mas eu acho, Akemi, que depois de você ter esse relacionamento muito bem construído, você vai ter amigos, parceiros comerciais para um longo prazo de negócios, longo prazo de duração. E muitas vezes eles te chamam para jantar, para almoçar, para beber. Então, até nesse momento de descontração, eles querem aproximação com as pessoas que são parceiras. Na hora de bater o copo, vinho com vinho, tem até uma etiqueta que a Lourdes sabe, é você colocar, bater embaixo do copo dele, mostrando uma certa humildade, né? Então isso tudo faz parte dessa questão cultural para os negócios com a China. Que interessante. Claro, por favor. Eu acho que temos que entender que a China se baseia para negócios, no pensamento para negócios, no pensamento confucionista, que tem a ver com a harmonia nas relações sociais e com a hierarquia e respeito à hierarquia. Então, realmente, o chinês nunca vai te dizer não, não fala não diretamente, você vai entender que as coisas às vezes não andam, inclusive porque tem o pensamento confucionista e o taoísmo no meio dessa história, que trata de que as coisas podem mudar de um momento para outro, você nunca poderá se comprometer logo com essa situação, sem saber o que virá depois, né? As circunstâncias mudam, e pensar que esse pensamento positivista tem a ver com a manutenção da harmonia nas relações sociais, baseados no que o Thomas falou. Então, nunca vão ser, nunca vão criticar em público, você não critica em público um colega chinês, pelo amor de Deus, não façam isso, ou não critiquem a comida chinesa, não critiquem a China, mostrem admiração pela China, porque eles também não vão criticar a sua cultura. Seria isso só. Muito obrigada, Kemi. Obrigada a vocês dois. Assim, eu vi algumas similaridades, né, com a cultura japonesa e coreana também, mas sem dúvida tem as suas particularidades. Então, o que vocês dois expuseram é sem dúvida muito interessante. Acho que é importante sempre estarmos abertos, né, a novos aprendizados e essas diferenças culturais. Então, Dr. Thomas, você como um grande parceiro e amigo do canal da Asian TV, eu tenho certeza de que, assim como a Lourdes, que voltará para falar mais sobre o Instituto Confúcio, você também participará de outros quadros conosco, nos atualizando sobre os assuntos relacionados à China.
Muito obrigada pela presença, Dr. Thomas Lau e Lourdes Zilberberg. Hoje abordamos um pouco sobre as ações do IBRA-China e do Instituto Confúcio. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que trouxemos. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se você ainda tiver perguntas, sugestões sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui, nos escreva também via direct do Instagram do nosso programa. Nos vemos na semana que vem e até lá!